Quero convidar a todos a pegarem suas Bíblias neste momento e nos acompanhar em mais esta ministração. É uma mensagem de grande importância, de grande relevância, uma mensagem grave. Grave, o que me refiro é que é uma mensagem que vai falar exatamente o que precisamos e não exatamente o que queremos ouvir. Mas é uma mensagem necessária. E eu quero que os irmãos se esforcem por assimilar o entendimento. Nada novo, exatamente. Mas a ideia da mensagem precisa de ser compreendida claramente, na mente e no coração. Os tempos urgem. Estamos vivendo tempos difíceis, como já disse o apóstolo Paulo profeticamente em sua carta a Timóteo. Tempos difíceis, tempos finais, e mesmo o tempo psicológico nosso está muito acelerado, né? Nós temos muito pouco tempo para tanta coisa. E quando se trata das coisas de Deus, então é preciso que o nosso pouco tempo dedicado a isso seja usado de maneira eficiente, não é? Já que vivemos num tempo tão acelerado, de tantas atividades, de tantas coisas, então que o nosso tempo dedicado a Deus e as coisas relacionadas a Ele, que seja um tempo eficiente. Para tanto, nós temos que evitar qualquer coisa que porventura nos distraia. Isso porque é verdade que existem muitas formas de pensamentos religiosos, mesmo tempo dentro do cristianismo, e coisas que aparentemente são boas, que aparentemente tem algum valor espiritual, mas é preciso que nós peguemos aquilo que é indispensável. Olha, Paulo já dizia a Timóteo, na sua primeira carta, que a igreja não deve se ocupar com fábulas e genealogias sem fim, que antes só promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então veja, ele fala, a igreja não deve se ocupar, gastar o tempo de igreja com fábulas e genealogias. O que isso significa? Fábula e genealogia, aplicado de uma maneira geral, significa qualquer coisa que só gera discussão, que só gera entretenimento e que não produz aquilo que deve produzir. E o que deve ser produzido? Paulo diz, o serviço de Deus na fé. Ou, em outra versão, o ministério de Deus na fé. Ou seja, Paulo diz, não gaste o tempo com discussões sem fim, discussões que não agregam, discussões que não resultam em nada absolutamente, ainda que haja um vencedor, ainda que se chegue a alguma conclusão da discussão, mas se ela não agrega algo no que diz respeito ao serviço de Deus da fé, Paulo diz, não gaste o seu tempo com isso. E também não nos envolvermos com fábulas, com qualquer tipo de coisa que não agrega, que não é verdadeiro, que é ilusório, entretenimento. E ele diz então que devemos, portanto, nos ocupar com aquilo que promove o serviço de Deus na fé. Então, esse ministério está empenhado nesta base, desenvolver mensagens, reuniões, encontros que promovam o serviço de Deus na fé. Alguém pergunta, pastor, o que é o serviço de Deus na fé? Bem, essa fé é a base, né? O ministério de Deus, o serviço de Deus na base, sobre a fé. A fé é a fé neotestamentária, é a verdade acerca de Deus, é o testemunho de Deus na pessoa de Jesus e o testemunho de Jesus por meio dos apóstolos. Então, é a revelação de Deus da pessoa do Filho e a revelação do Filho pelo seu Espírito
por meio dos apóstolos, das Escrituras e da igreja. Ou seja, nós estamos empenhados que os irmãos gastem o precioso tempo somente com aquilo que diz respeito ao testemunho de Deus na pessoa do seu Filho.